No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo ao Onda Talks. Hoje é mais um especial eleições. A gente está conversando com todos os pré-candidatos por Limeira. Todos estão sendo convidados e a agenda está sendo definida de acordo com a disponibilidade de cada um. Mas todos estão sendo convidados. Hoje a gente vai conversar com mais um. Antes, claro, de eu apresentar quem é esse pré-candidato, eu vou fazer os mesmos convites e os mesmos agradecimentos que eu faço todas as semanas. Então, começando, se você está lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, a gente tem ainda outras plataformas para você poder continuar ligadinho aqui na Nova Onda e também no Onda Talks. Então, você pode nos curtir, nos ouvir por meio da Alexa. Se você tem uma Alexa em casa, é só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para você. Além disso, nós também estamos no YouTube. No YouTube é só você seguir, é só você se inscrever, melhor dizendo, no canal @Nova Onda News. E aí você vai poder ver, rever, compartilhar todos os nossos podcasts. Também estamos, é claro, no Instagram. No Instagram você segue @Nova Onda News para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Nova Onda. E se você quer ouvir a gente em qualquer lugar deste mundão, é só você baixar o aplicativo Radiosnet, é gratuito. Seja o seu celular Android ou iPhone, ele funciona nas duas versões. E dentro do Radiosnet, você procura por Nova Onda Limeira. E lá você também vai ter todo o nosso conteúdo, toda a nossa programação à sua disposição. Também acesse o nosso site novaondanews.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em Limeira e região. Mas olha só, eu gostaria também de agradecer todos os nossos apoiadores, né? Então, começando pela Multi Entretenimentos, que está sempre junto aqui com a gente, fazendo do seu evento o melhor, com a mais alta qualidade. Se você vai fazer um evento, não deixe de falar com a Multi Entretenimento. Agradecendo também agora a parceria com a Hermas Beleza, por meio da Vanessa Braga, que está fazendo os meus cabelos agora, muito mais bonitos, muito melhores para você que nos acompanha via YouTube. A Vanessa é uma profissional incrível, com produtos de altíssima qualidade. Você vai encontrar lá no Hermas Beleza. Fica na Avenida Doutor Hermas Braga, 134, no Nova Campinas. Quer agendar o seu horário, fazer a sua hidratação, deixar o seu cabelo mais macio, mais saudável? hermasbeleza.com.br, é só procurar pela Vanessa Braga por lá. Todos os convites e também agradecimentos feitos, vamos agora começar a nossa entrevista de hoje. Hoje nós vamos falar com o pré-candidato a deputado federal, Luiz Mitsunaga. Desculpa, ele foi primeiro, né, candidato a prefeito aqui na cidade de Limeira. Teve 6.750 votos na última eleição e agora, então, ele sai como pré-candidato a deputado federal para tentar uma vaga lá na Câmara dos Deputados e tomar as decisões, ajudar a tomar as decisões para todo o país. Mitsunaga, seja bem-vindo ao Onda Talks, é um prazer te receber aqui. Grazi, eu que agradeço o convite, fico muito honrado de poder estar aqui com você, justamente para a gente poder falar um pouquinho desse momento político, das eleições, falar da nossa cidade, falar do estado e de tudo aquilo que diretamente envolve a vida da população. Mitsunaga, vamos começar então já fazendo uma apresentação de você para o eleitor. Quem é Luiz Mitsunaga? Bom, Mitsunaga, eu sou nascido e criado na cidade de Bauru, estou aqui em Limeira há mais de 12 anos, sou filho do seu Luiz e da dona Nair, tenho uma irmã que é Ariadne, somos uma família muito pequena, né? E comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 11 anos de idade, na área da saúde, né? Na época em que a gente utilizava máquina de escrever, né? Eu fui datilografar
exames de laboratório. Né? Eu fui trabalhar no laboratório de análises clínicas dentro de um hospital e eu era o responsável ali, a minha função era datilografar exames, né? Resultados de exames. Então comecei muito cedo e tive uma carreira assim bastante intensa desde muito jovem, né? A partir dali eu saio da área da saúde e vou para a área do direito, faço a faculdade de direito e desde então advogado como profissão, como vida, como função e talvez como uma grande motivação justamente para poder ser um agente transformador, né? Então eu já tenho hoje mais de 24 anos de advocacia, né, na área, principalmente na área empresarial, onde eu me especializei nas questões empresariais e também na área pública, né? E foi justamente isso que me trouxe para a cidade de Limeira em 2012 para 2013, quando eu vim para cá trabalhar como advogado, atuando nas ações de improbidade administrativa, defendendo empresas e tudo mais, né? Então, o Mitsunaga é cristão, né? Eu hoje sou evangélico, eu tenho um processo muito intenso com Deus. Eu me converti em 1994, então lá se vão mais de 30 anos também de conversão. Hoje não tenho uma atuação ministerial, mas já tive atuação ministerial, líder de jovens, levita, pode não parecer, mas eu já fui baterista de igreja, tocava bateria, né? E também cheguei a ser consagrado evangelista, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, esse é o Mitsunaga, gente da gente, uma pessoa que está acostumado a lidar com as mais diversas situações, né? E, particularmente, eu sou uma pessoa que procuro sempre estar à disposição de poder ajudar as pessoas, de poder fazer algo que transforme, que impacte a vida das pessoas, principalmente para melhor, né? Ou seja, a gente quer fazer com que as pessoas possam ter algo melhor. É isso. E por que você decidiu, você como advogado, defendia empresas aqui em Limeira, né, por improbidade administrativa, por que você decidiu ir para a política? Justamente por estar cansado de ver uma série de situações. Primeiro que a minha atuação política, eu digo que ela nasce em Limeira comigo indo para a urna, mas que foi a primeira vez. Mas a minha vida política ou na política, ela existe há muitos anos, porque eu sempre trabalhei no processo eleitoral, como advogado, como coordenação de campanha. Então, eu já participei de inúmeras campanhas, né? Originalmente em Bauru, em outras cidades, né? Mas sempre nos bastidores, como advogado, como um conselheiro, como um operador ali do direito, né? Mas a minha virada de chave a ponto de eu me colocar à disposição, de eu estar na urna, foi justamente por conta de estar cansado de não ver mudanças, de não ver melhorias, né? De sempre as mesmas coisas. E muitas vezes aquilo que a gente entende e visualiza como sendo o correto para a política, as coisas acabavam não acontecendo, né? Então muitas vezes a gente trabalhava muito intensamente em prol de um projeto, conseguia-se a vitória naquele projeto, mas a hora, não sei o que acontece, mas a hora que a pessoa senta na cadeira, as coisas mudam, né? E infelizmente nem tudo aquilo que havia sido projetado, planejado, é levado à frente. E a população sempre pagando um preço muito alto por isso. Então foi um momento realmente de esgotamento, de cansaço, falar, não quero mais isso para a minha vida, eu quero eu me colocar à disposição, eu quero eu poder falar, quero eu poder, de repente, fazer o trabalho, né? Foi aí que nasce, então, o Mitsunaga político, né, eu mesmo, e me coloquei à disposição. Foi a primeira vez que eu fui para a urna, foi na eleição de 2024, como candidato a prefeito aqui em Limeira. Para mim foi uma experiência, Grazi, maravilhosa, uma experiência enriquecedora. Eu aprendi muito, cresci muito com tudo isso, né? Inclusive, pela sua primeira aparição aqui na cidade de Limeira, você teve 6.750 votos. Foi uma votação até que bastante expressiva. Foi uma né? votação expressiva, uma campanha
curta, né, porque são apenas 45 dias de campanha. Eu era totalmente desconhecido da cidade, em que pese estar aqui há muitos anos, né, mas o nível de conhecimento muitas vezes ficava restrito à minha área de atuação, né, enquanto advogado. Mas assim, para mim foi uma experiência muito gratificante. Eu andei por toda essa cidade, conheci literalmente a cidade toda, todos os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Tive a oportunidade de conversar com muita gente, conhecer muita gente e também me tornar conhecido. Isso me ajudou muito. E por outro lado, né, que eu falo, a experiência de 2024 me deu mais estrutura, inclusive para poder, muitas vezes, pôr o dedo na ferida e poder questionar, não só por conhecimento, mas com autoridade, os problemas que a cidade enfrenta, né? E enfrenta vários. A cidade de Limeira, assim como todas as outras, tem muitos problemas. E isso realmente me trouxe o senso de responsabilidade dentro de uma campanha política, dentro de uma ação política, o quanto é importante que o agente público ele realmente tenha a sua dedicação a atender as demandas da população. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Não estava no meu script, vamos dizer, neste momento eu talvez ser candidato, né, pré-candidato a deputado, mas as coisas vão acontecendo. Eu brinco que depois que você é picado literalmente pelo bichinho da política, é muito difícil você deixar a política, né? A gente que gosta, que vive isso, falar que não vai participar muitas vezes não tem jeito. Um vem, o outro mexe e fala, viu, mas você não vai, viu, mas você vem junto. Então, enfim, a experiência de 24 realmente foi muito positiva e é ela que me traz para essa realidade de 2026 agora. Inclusive, você, quando foi candidato a prefeito aqui por Limeira, você se candidatou pelo PT. Sim. E agora você mudou de partido, está no PSDB. Por que essa mudança de partido? É importante eu explicar, assim, a minha história, como eu falei, eu participei de vários processos políticos ao longo da minha vida profissional, inclusive. Quando eu me decido me filiar, Mitsunaga, me filiar a um partido, por incrível que pareça, Grazi, todos os partidos, absolutamente todos, me fecharam as portas, à época. O único partido que me deu o espaço e a oportunidade, inclusive depois me dando legenda, foi o PT. Eu sou muito grato ao PT por ter me dado esta oportunidade, né? E é isso, a gente tem que ter gratidão, né? E o PT, toda a estrutura, a direção nacional, estadual, foram eles que me deram essa oportunidade. Contudo, a hora que termina o processo eleitoral de 24, que foi um processo muito difícil, eu tenho que ser honesto, foi muito difícil, porque foi um processo, Grazi, que eu andava para a rua e o que eu mais escutava era o seguinte, olha, você é uma boa pessoa, é um bom candidato, tem bons projetos, mas eu não voto no PT. Não dá para votar no PT, eu não vou votar no PT. Então, assim, foi um momento muito difícil, né? E por incrível que pareça, é importante também fazer um destaque. Pós-eleição, as coisas estão tão, como que eu vou dizer, no limite da intolerância, da polarização, que as pessoas confundiram a questão do partido com a questão da pessoa. E se você soubesse o tanto de perseguição, o tanto de problemas que a gente enfrenta por estar em determinada legenda partidária, ou que seja, que naquele momento, depois de um desgaste de uma campanha que foi intensa, eu acabei tomando uma decisão momentânea ali, que eu acho que foi a decisão mais acertada que eu poderia tomar, que foi justamente de pedir a minha desfiliação partidária. Eu me afastei de toda e qualquer movimentação ou vida partidária. Isso já no início de 2025, tá? Então eu pedi a minha desfiliação, conversei com a direção do partido, expliquei o que estava acontecendo, eles entenderam, né? E foi uma decisão pessoal, e como eu costumo dizer, eu saí pela porta da frente, né? E agora, né, passado esse período todo e iniciando essas questões por conta da eleição de 26 e essa provocação, né, vai, não vai, vai, não vai, e aí
realmente fui buscar uma nova opção, uma nova possibilidade, né, para que eu pudesse estar tendo uma legenda. E aí, dentre tantas que eu tive a oportunidade de conversar, o PSDB é o partido que me deu talvez uma melhor condição dentro de um projeto, dentro de uma estrutura, mas principalmente o que o PSDB me colocou neste momento que não tem, eu costumo dizer que não tem valor, é justamente a liberdade, né? Então o PSDB me deu muita liberdade de ser quem eu sou, de poder falar da forma como falo, de colocar os meus projetos, né, com muita liberdade. Tanto é que eu digo que eu estou muito leve para essa campanha, né, nessa pré-campanha e logo adiante aí a campanha. Eu estou muito leve para poder falar, discutir, apresentar projetos sem receio, sem medo, sem qualquer tipo de amarra ou trava. Então, o Mitsunaga, a população de Limeira, de Bauru, das cidades por onde eu vou passar, podem ter certeza que eu não vou ter receio nenhum de pôr o dedo na ferida, de ressaltar aquilo que é positivo, daquilo que tem que ser feito pela população. Então, a minha ida para o PSDB foi muito nesse contexto, né? Dentro de uma nova posição, mas sem perder a essência e também sem deixar de lado a gratidão, porque a palavra é essa, é uma gratidão que eu tenho por aquilo que eu fiz e construí, principalmente com o PT e principalmente na eleição de 24, porque foi através deste trabalho, e este trabalho me traz até o momento atual. O PSDB, inclusive, ele foi uma legenda muito forte, né? A gente teve presidentes eleitos pelo PSDB. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, o PSDB governou durante décadas, né? Durante muitos anos. Como que você vê agora esse poder que o PSDB acabou perdendo nesses últimos anos na sua eleição? Você acha que isso pode ajudar ou pode prejudicar? Como que você vê em relação a isso? O PSDB, Grazi, ele está passando por um processo de reconstrução. Realmente você é muito assertiva na sua fala, porque o PSDB, ele realmente foi um partido dominante aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né, mas aqui em São Paulo, com figuras ilustres, né, como, além, claro, do presidente de honra hoje, o Fernando Henrique, mas você teve José Serra, o próprio Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB e é vice do Lula. Mário Covas, né, o Bruno Covas, José Aníbal, Aloísio. Então, assim, são nomes muito fortes, né? Por exemplo, eu venho de uma cidade, por exemplo, Bauru, lá tinha o deputado estadual Pedro Tobias, que foi, inclusive, presidente estadual da legenda. Então, o PSDB tem uma identidade muito grande com o povo paulista. Veja que Limeira, no seu histórico, teve grandes nomes, a exemplo do ex-prefeito Pedrinho Kiel, né? Então, assim, o PSDB, nesse momento, ele passa por um processo de reestruturação. Vai ser um momento muito difícil, ninguém acha que vai ser diferente. Existe um desafio muito grande imposto para a legenda agora para 2026, porque o partido, para que ele sobreviva, para que ele exista, ele precisa fazer as cadeiras na Câmara Federal. Isso a nível nacional, né? Em São Paulo não é diferente. Então, o partido vem com uma chapa completa, mas sabendo de todas as dificuldades que tem. Mas o grande desafio proposto pelo nosso presidente estadual, que é o Paulo Serra, o Paulo fala o seguinte, que nós temos que trabalhar para recuperar o diálogo com toda a população de todas as cidades, mostrando que o PSDB não perdeu a sua essência, que é a sua essência democrática de poder trabalhar em prol da população, na área da saúde, da segurança, do transporte, né, das moradias, ou seja, o PSDB voltar a ser a força pujante, né, a ferramenta da democracia que realmente constrói um Estado forte, constrói um país forte. A ideia e o projeto é que, ao longo dos próximos anos, o PSDB retome todo o seu protagonismo, não só local, mas a nível estadual e nacional.
A gente viu nesses últimos anos também uma grande polarização, né? Até você passou por isso. Sim. Entre PT e Bolsonaro, né? Lula e Bolsonaro. Como é que você vê agora essa retomada do PSDB nessa atuação, nessa reconstrução, já que o PSDB ele acabou sendo um partido sempre de centro-direita, né? Ficava ali no centro, mas pendia um pouquinho para a direita. Sim. Como que você vê agora, com essa polarização, essa retomada do PSDB, essa reestruturação do PSDB? Como eu disse, Grazi, uma das coisas que me levou para o PSDB nesse momento é justamente isso, a liberdade. Então, hoje o PSDB ele se põe como um partido de centro, tá? É um partido que, neste momento, não tem nomes e não vai para uma disputa a nível majoritário. Veja que nós não temos candidatos à presidência em São Paulo, né? A presidência, a Senado e nem a governo, né? Existia uma expectativa, talvez, do Paulo ser candidato, estava muito bem, assim, sendo bem posto até nas pesquisas, mas o partido entendeu que não era o momento e o Paulo, então, vem como pré-candidato a deputado federal. Mas, nesse momento, a polarização que aconteceu no país, no Brasil, ela atrapalhou demais a vida da população e toda e qualquer política pública. E o que o PSDB tem colocado nesse momento? Que não vai entrar nessa briga de polarização. Nós vamos entrar na briga pela população. Ou seja, defender aqueles que realmente precisam, que mais precisam, buscando o trabalho junto às políticas públicas, questionando o que tiver que ser questionado, defendendo o que tiver que ser defendido, de forma muito clara e objetiva. Né? O PSDB não está na base de nenhum dos dois. Que fique claro, o PSDB vai trabalhar de forma autônoma, defendendo a população brasileira de São Paulo e, no meu caso, defendendo aqui a cidade de Limeira. Então, assim, o PSDB nos dá essa liberdade. O Mitsunaga, mas o PSDB vai ficar do lado de quem? O PSDB vai ficar do lado da população. O PSDB vai ficar do lado do povo, justamente porque chega, não dá mais, está todo mundo cansado dessa polarização, dessa briga. Briga que muitas vezes divide família, cria inimizades, divide amigos, não é verdade? Vira briga de churrasco, não pode. Nós precisamos de um país forte, de um país coeso, nós precisamos de uma cidade coesa. Eu falo, Grazi, e pode parecer algo absurdo. Enquanto nós aqui, por exemplo, em Limeira, estamos discutindo essa polarização, os autores da polarização estão tomando café lá em Brasília. Eles sentam nos bastidores e tomam café, conversam, se alinham, sabe? Tira o pé, acelera o pé, sabe? Então, assim, gente, vamos parar de olhar para essas coisas e fazer disso uma guerra. Vamos ser inteligentes, vamos trabalhar em prol das nossas necessidades locais, né? E aqui, com todo respeito, o Bolsonaro nunca pôs o pé aqui em Limeira. O Lula, enquanto presidente, também não. Vamos ser realistas. E todo mundo fica se degladiando. Não adianta. Nós temos que ver o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Veja que hoje estamos todos sofrendo. Todo mundo, quando vai no mercado, paga uma conta altíssima, a inflação está aí para quem quer ver, a taxa de juros absurda, os empresários sofrendo, os funcionários sofrendo, todo mundo está sofrendo, do rico ao pobre, todo mundo. Não importa a classe social, se é branco, se é preto, se é japonês, amarelo como eu, não importa. Todo mundo está sofrendo. Agora, nós precisamos mudar essa história, né? Então, essa polarização só nos fez mal. É hora de acabar com isso, unificarmos o país e buscarmos o que for de melhor. E é esse o papel do PSDB. O PSDB não vai entrar nessa polarização. O pessoal pode se matar. Nós vamos trabalhar pelo povo brasileiro. Inclusive, por falar um pouquinho dessa polarização, durante a eleição que você era candidato a prefeito, não tem como eu não te perguntar isso. Não, fique à vontade. Você acabou recebendo o apelido de Japanaro. Como é que você recebeu esse apelido? Como é que foi para você lidar com essa situação? Foi um apelido de uma brincadeira de um determinado apresentador de um programa da cidade
que eu digo até que foi um tanto quanto infeliz, né? Porque eu estava no Partido dos Trabalhadores, no PT, né? Visivelmente defendendo as bandeiras ali. Só que assim, não me incomoda, sabe? É umas coisas que eu achei um apelido infeliz. Naquele momento, talvez, num tom mais provocativo, mas não reflete a minha verdade. Eu não sou Japanaro. Não, eu sou o Luiz Mitsunaga, o Japa, né? Como eu disse, eu tenho os meus projetos, eu tenho um projeto voltado para a cidade. Eu nunca precisei, em momento algum, vincular a minha imagem à imagem de ninguém. Não era o meu perfil, não é o meu perfil. Né? Então esse apelido, tanto é que eu acho que é um apelido que só ele fala, né? Ninguém mais fala, mas enfim, né? Eu sei que isso nasceu porque falava assim, como que pode um empresário, né, advogado, estar no PT naquela época? E eu respondia todas as vezes, como eu falei agora há pouco para você, é simples, porque o PT foi o único partido que me deu legenda, e sem legenda partidária, pela nossa legislação, ninguém consegue ser candidato. Quem dera se existisse um sistema no Brasil que qualquer pessoa do povo pudesse falar, eu quero ser candidato, e pudesse ser. Mas não pode. Infelizmente, para ser candidato, você precisa estar filiado a uma legenda partidária, que no Brasil são várias, né? Nos Estados Unidos são 2. Aqui são várias, né? Então, coube que naquele momento o único partido que me deu legenda foi o PT. Como agora, quem me dá espaço e oportunidade é o PSDB. E digo mais, nesse ano de 2026, Grazi, todas as portas que lá no passado foram fechadas para mim, pasme você, todas agora estavam abertas. Todos os partidos vieram conversar com o Japa, todos os partidos vieram oferecer espaço, legenda, entendeu? Então, assim, veja como é interessante a política brasileira, né? Então, é uma questão momentânea. Agora, seja Japanaro, seja Japa, o importante é que é o Japa. O Japa é o pré-candidato, o pré-candidato a deputado federal, que quer fazer a diferença não só para a cidade de Limeira, mas para o Estado e, quiçá, no Brasil. Ô, Japa, a gente teve nessas últimas eleições o deputado federal Miguel Lombardi, né, eleito por Limeira. Você acha que você vem como uma opção ao Miguel Lombardi? Você acha possível Limeira fazer 2 deputados? Como que está a sua expectativa em relação a essas eleições? Olha, Grazi, em relação à cidade de Limeira, pelo colégio eleitoral que Limeira tem, para você ter uma noção, se Limeira realmente olhasse para os seus pré-candidatos e resolvesse votar nos seus candidatos, independente dos candidatos que acabam vindo de fora, eu poderia dizer para você que tranquilamente Limeira faria 2, quiçá 3 deputados federais. É possível, pelo colégio eleitoral que nós temos, mesmo levando em consideração a questão das abstenções. Né? A gente sabe que não é assim que funciona, mas existe sim a possibilidade real de Limeira conseguir fazer 2 deputados federais e, quiçá, 2 deputados estaduais. Então, isso vai depender muito agora do período eleitoral, das campanhas, dos projetos e principalmente da população entender, né, o que é melhor para ela, né, em relação a futuro, em relação à cidade. Né? E aqui eu faço um destaque que eu acho importante, é algo que a gente já tem começado a dizer. É importante que a população saiba o valor do seu voto. Quando eu digo valor, não é o valor financeiro, porque tem muita gente aí preocupada em literalmente vender o voto ou receber algo em troca. E não é assim que funciona. Né? O valor do voto é tamanho, porque isso reflete nos 4 anos subsequentes em que a população vai continuar muitas vezes tendo os problemas, e é o que está acontecendo hoje em Limeira. Né? Por que eu digo isso? O deputado Miguel Lombardi está terminando o seu 3º mandato. Então são praticamente 12 anos em que ele esteve lá em Brasília. E eu falo isso com muita... Como eu disse, eu estou muito tranquilo para falar o que eu tenho para falar. Em 12 anos, por mais que a assessoria e o próprio deputado diga que fez muita coisa, eu afirmo que ele não fez absolutamente nada por Limeira. Fez muito pouco, perto do que poderia fazer. Veja que é um deputado que não sabe, inclusive, atravessar a esplanada dos ministérios.
ele não consegue sair do anexo 4 e ir nos ministérios pedir absolutamente nada por Limeira. Né? Não adianta falar que ele manda recurso para a Santa Casa. Eu já tenho falado e tenho dito, o que ele mandou é infinitamente menor do que ele teria nas mãos, inclusive, para mandar. Veja, Grazi, um deputado federal hoje, só de emendas impositivas, ele tem 40 milhões todo ano. Se você pegar um cone e pôr um cone lá em Brasília, Brasília são 513 deputados, 81 senadores. Se você trocar os deputados e os senadores e colocar cone no lugar deles, todos eles terão a mesma verba que qualquer um tem lá. Então, veja, o deputado Miguel Lombardi, ele poderia ter feito muito mais por Limeira, mandado muito mais. Lembrando que, na última eleição, Limeira deu mais de 70% dos votos que ele teve, foi Limeira. E isso não representou na atuação do deputado. E eu não falo só de dinheiro, às vezes está falando só de dinheiro. Não, não é só dinheiro, nem tudo é o dinheiro. Porque o deputado, ele tem a capacidade de fazer outras coisas além de mandar emenda. Isso é fácil. Como eu disse, é obrigação. Vem o dinheiro, você faz o ofício, eu quero que mande tanto para Santa Casa, quero que mande tanto para Aril, para Pai, é isso. Isso é fácil, para a prefeitura. Isso é fácil. É ofício, pôr no sistema lá, tá feito. Agora, o que mais o deputado pode fazer? O deputado pode fazer muita coisa. O deputado pode ser o agente político, inclusive, para trazer novas escolas, fazer hospitais, melhorar a rede de atendimento, fazendo projetos, credenciamentos, programas, buscando programas habitacionais, o desenvolvimento do comércio, da empresa, da indústria. Por quê? O deputado é o representante local, é o representante da cidade para buscar, junto ao comércio exterior, as embaixadas dos países. Gente, tem tanta coisa. Se você quiser trabalhar de verdade em Brasília, você trabalha 24 horas por dia, movimentando e trazendo coisas para a sua base, para a sua cidade, que no caso é Limeira. E nós não vemos isso. Infelizmente, e eu desafio, eu falo, já falei e repito, me permita dizer isso aqui, estou à disposição do deputado Miguel Lombardi para debater com ele a hora que ele quiser, no espaço público que ele quiser, no microfone que ele quiser, para falar sobre isso. Porque o deputado pode fazer muita coisa, e Limeira hoje paga uma conta muito alta, porque nós não temos, por mais que nós temos um representante, é o único representante da cidade, um deputado federal, que não faz. Então, a minha expectativa é de levar isso a público. Eu quero que a população me dê a oportunidade no sentido de conhecer os meus projetos e faça a valoração do que pode ou não ser melhor, né? Então, eu acho que eu sou, sim, uma das opções. Existem outros nomes sendo colocados. E é o que eu digo, se a pessoa não se identificar com o meu projeto, que se olhe para o projeto do outro candidato, enfim, não tem problema nenhum. Mas que tenha o fator de comparação com o atual projeto. Ou seja, o atual projeto não serve, na minha opinião, né? E continuar esse projeto significaria colocar a Limeira novamente durante 4 anos presa no mais do mesmo, né? Então, assim, eu quero deixar claro que não é uma crítica à pessoa do Miguel Lombardi, mas é uma crítica ao político Miguel Lombardi, porque como deputado poderia ter feito muito mais e não fez. E para você, o que Limeira precisaria que o governo federal ou a Câmara dos Deputados poderia ajudar a se desenvolver melhor? Grazi, eu tenho um objetivo muito claro, que é o que eu vou levar para os 4 cantos desta cidade. Limeira precisa urgentemente melhorar a sua estrutura de saúde. Limeira necessita ter um hospital novo nessa cidade, um hospital que atenda 100% população através do SUS. Então, é possível, através do deputado federal, dos recursos de emendas, de buscar projetos junto ao Ministério da Saúde, junto à bancada, né, as emendas de bancada, como são conhecidas, a gente viabilizar a construção de um hospital regional, referência, para colocar aqui em Limeira. Eu estou falando de um hospital de um investimento na casa aí de uns 200 milhões, totalmente equipado. Eu estou falando em mais de 280 leitos, mais de 50 leitos de UTI, 15 salas cirúrgicas, sabe? Eu estou falando de um hospital de referência.
para que a gente possa dar o atendimento que Limeira precisa, que a população de Limeira precisa, e também servir de suporte para toda essa micro-região que depende de Limeira. Não adianta falar, Iracemápolis depende, Cordeirópolis depende, Engenheiro Coelho depende, Arthur Nogueira depende. Então nós precisamos ter uma referência. Hoje o nosso sistema está sobrecarregado, muitas vezes inoperante, as pessoas estão nas filas esperando, muitas delas morrendo. Então, esse talvez é o meu grande desafio, né? Enquanto pré-candidato, esse é o meu principal projeto para Limeira, é a implantação já nos primeiros, né, ou seja, nos 4 anos de mandato, conseguir implantar nesta cidade. Quando eu digo implantar, conseguir o recurso, executar o projeto, construir e equipar. Não sei se daria tempo de ver funcionando, né? Porque 4 anos parece que é muito tempo, mas voa, né? Ainda mais numa administração pública que você tem toda uma burocracia, as questões burocráticas, exatamente. Mas, minimamente, este é o grande objetivo de ver nesta cidade um hospital regional de referência para atendimento da população de Limeira. Até porque a Santa Casa, ela está pedindo socorro já faz tempo, né, Medicinaga? A Santa Casa é uma entidade filantrópica, Grazi, que presta um serviço de grande relevância. Exatamente. É uma entidade que faz um trabalho indiscutivelmente de excelência. Mas não pode ser desse jeito. Por quê? Porque a Santa Casa, ela acaba tendo outros atendimentos, ela tem lá os planos de saúde, enfim. E muitas vezes ela não é dedicada 100% no atendimento SUS. Eu estou falando de um hospital que não vai ter pronto-socorro. É importante deixar claro isso. O pronto-socorro é responsabilidade do município. O prefeito faz, tem que fazer. Isso é questão constitucional. A saúde ela é dividida em três patamares. Atenção básica, responsabilidade exclusiva do município. Atenção básica, urgência e emergência. Média e alta complexidade, Estado e União. Né? Então, o que é a ideia? É que os postos de saúde, o pronto-socorro, as UPAs fiquem com o município. Este hospital, ele não tem porta. Entenda o que eu quero dizer. Ele não tem um pronto-socorro para o paciente chegar. O paciente vai chegar lá via encaminhamento, né? Dos postos de saúde, da rede, do pronto-socorro. Por quê? É um hospital que ele vai atender a demanda, ele vai cuidar das questões, não só, muitas vezes, que se for necessário, da urgência e emergência, mas vai cuidar também das questões eletivas, das cirurgias de média e alta complexidade. O que é isso? Exemplo, é uma cirurgia muitas vezes programada de vesícula, é a cirurgia de ortopedia para pôr uma prótese, é isso, é uma cirurgia cardíaca, é uma cirurgia do estômago, são os procedimentos eletivos que um hospital de referência tem que fazer. E isso desafogar a rede básica, né? Acabar com as filas. Gente, é possível acabar com as filas da saúde de Limeira. É possível. Eu tenho comparado Limeira, Grazi. Às vezes as pessoas falam, você fala muito de Bauru, mas não. Eu tenho uma história em Bauru e eu preciso usar como referência. E as populações são parecidas, né? É isso que eu ia falar. Grazi, parecida. Bauru hoje tem mais de 400 mil. Limeira tem mais de 300. Então vamos dizer que é uma diferença de 100 mil habitantes. Bauru hoje tem 6 hospitais públicos. 6. Fora toda a rede básica, os particulares. São 6. Tem lá uma maternidade específica, uma maternidade, né, para cuidar das gestantes, das mulheres. Você tem um hospital de referência mundial, que é o Centrinho, né, que é a USP, que é o hospital referência mundial no lábio leporino, lábio palatal. Então, assim, por que Limeira não? Por que Limeira não? Limeira merece, Limeira tem que ser protagonista da sua história. E eu não estou falando coisas absurdas, eu estou falando de um hospital de referência. Não dá para ficar dependendo hoje, infelizmente, da Santa Casa e da humanitária. A humanitária, ela tem uma estrutura muito limitada. Eu digo que a humanitária hoje é um meio postão, né? Não tem... Nós precisamos ajudar essas entidades. É aí que eu digo que o deputado pode ajudar. Além de construir um hospital novo, o que o deputado federal pode fazer? O deputado federal pode pegar, por exemplo, a diretoria da humanitária e melhorar o credenciamento da humanitária perante o SUS. Quantidade de leitos, valor de verba, de recurso, trazer projetos específicos. Olha, a humanitária vai fazer as cirurgias da catarata. Enfim, dá para fazer tanta coisa. Esse é o papel. O deputado sair do gabinete,
atravessar a esplanada dos ministérios e ir nos ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente. Nós temos tantas coisas que são possíveis de fazer aqui em Limeira. Ministério dos Direitos Humanos. Mas o que eu vou fazer no Ministério? Vou trazer política pública, acabar com os moradores de rua, dar dignidade, né? Ministério da Justiça, vou buscar segurança pública, é convênio, é recurso, é projeto. Nós precisamos de pessoas que saibam fazer esse caminho, saibam fazer projetos e trazer e transformar isso na prática aqui em Limeira. É isso que o deputado tem que fazer. E a gente também tem alguns temas polêmicos. Você já deu uma adiantada de algumas coisas que você gostaria de ajudar a cidade de Limeira como pré-candidato ou como deputado se eleito. Mas a gente tem ainda alguns assuntos que estão sendo debatidos e pode render ainda muita coisa para os próximos 4 anos. Um deles que está todo mundo falando é a escala 6x1. Você é a favor ou contra o fim da escala 6x1, Mitsunaga? Eu vou te responder assim, eu sou a favor do projeto da escala 6x1, mas, da redução, né? Mas eu não sou só a favor dessa redução. Eu acho que a forma como está sendo feita, ela realmente é assodada. Ah, mas o empregado ele não pode esperar mais. Eu concordo, mas ele já não podia esperar 3 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos atrás, não é uma questão de agora, né? E o meu medo é que esse assunto realmente vire só uma questão, um tema eleitoral. Eu acho que não pode ser. A redução da jornada, ela é necessária, mas mais do que uma redução de jornada, é necessário uma flexibilização nesse país acerca das formas de contratação. Porque, veja, eu estava vendo, inclusive, tem uma PEC agora tentando ser tramitada junto, que é a questão da criação do horista. Eu sou a favor do horista. Você vai falar, mas por quê? Porque muitas vezes não existe um salário mínimo nacional. Por que não existir um valor de hora mínima nacional? Imagine se você conseguisse ter um valor de hora que ao final de um mês representasse 2 ou 3 vezes mais do que um salário mínimo. E deixasse essa relação de uma forma aberta, claro que com regramento, mas possível para que o colaborador e o empregador pudessem gerenciar. Porque hoje tem gente, já é uma realidade do brasileiro, muitas vezes ter 2 ou 3 empregos. É ou não é? Com certeza. Trabalha, vou dar um exemplo clássico. Área da saúde, as técnicas de enfermagem, os enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, muitas vezes jornadas ininterruptas, né, de 24, 48, trabalham absurdamente. Por que não? O médico muitas vezes já recebe por hora de plantão, o médico. O enfermeiro não, que é uma categoria, inclusive enfermagem, técnica de enfermagem, muito desvalorizada, diga-se de passagem. Então assim, o que eu sou favorável? Que haja uma discussão ampla, né? Que haja sim a redução, mas existam outros meios que possibilitem contratações e regulações que facilitem a relação profissional-empresa e, ao mesmo tempo, tragam segurança jurídica, para que depois não vire aquela enxurrada de ação trabalhista, entendeu? Que só entope o judiciário, que hoje um dos maiores absurdos que nós temos nesse país, e aí eu estou falando não como pré-candidato, eu estou falando como advogado. Eu, em 24 anos como advogado, Grazi, até hoje eu só defendi empresa. Eu falo que eu só fiz reclamado. Eu nunca assinei uma reclamação trabalhista. Nunca. Né? Ah, você sempre defendeu as empresas? Sim, essa foi uma escolha minha na área do direito. Mas por quê? Gente, é um absurdo o que acontece hoje. É um absurdo. As pessoas precisam entender que a justiça ela não pode ser usada como meio de coerção, muitas vezes, contra a empresa, contra o próprio governo. Hoje, se você vê a enxurrada de ações contra o INSS. Então, assim, nós precisamos regularizar isso de uma forma mais legítima e tudo isso passa por uma discussão como essa. Então, eu acho fundamental a discussão da escala 6x1, fundamental, mas não ela isolada. Eu acho que ela tem que ser uma discussão mais ampla, melhor debatida, não de forma assodada como está sendo feito agora, e principalmente num período como esse, período eleitoral. Eu acho que aí realmente ela perde a sua funcionalidade.
E você, como um advogado de empresas, você talvez também tenha se deparado com empresas reclamando de impostos. Reforma tributária. É uma bagunça. Reforma tributária é outra pauta que já está há anos Sim. sendo discutida. Qual a sua posição? Como você vê reforma tributária? A minha opinião quanto a esse tema é muito clara. O que nós vivemos agora não foi uma reforma tributária. O que nós tivemos agora foi apenas um rearranjo na nomenclatura dos tributos, né? Então, a reforma tributária é algo extremamente necessário, mas tem que ser feito realmente à risca, partindo dos princípios norteadores da legislação e começando com a imediata redução dos gastos públicos. Não dá para fazer uma reforma tributária sem você falar de redução de gastos públicos. É uma incoerência, inclusive. Então, é um assunto que toma o nosso subconsciente há muitos anos, talvez décadas, e aí é que importa, viu, Grazi, esse período que nós estamos vivendo, porque quem decide e quem trabalha em cima disso são os 513 deputados que são eleitos e os 81 senadores que são eleitos. Por isso que a população tem que entender que o voto dela, no momento oportuno, é esse voto que vai decidir o futuro de todas essas coisas. Então, o país fez uma reforma tributária. Na minha concepção, não. Na minha concepção, fez um rearranjo, acertou as nomenclaturas, está uma bagunça, os empresários estão todos perdidos, os próprios órgãos fiscalizadores também não sabem bem se posicionar, isso seja Estado, seja a própria União, porque agora com a junção, né, ou seja, nós estamos num período, teoricamente, de testes, mas a partir de janeiro de 2027, isso entra efetivamente, e veja, eu temo pelo pior, eu temo pelo caos, mas que o Brasil precisa realmente de uma reforma tributária e precisa fazer o corte das despesas públicas é indiscutível. É na carne que vai se cortar e só assim para se resolver os graves problemas que hoje nós enfrentamos. Taxa de juros, inflação, a perca do poder de compra, a desvalorização do salário, infelizmente, é muito reflexo do que a política tem feito pelo nosso país. Ainda na área da economia, mas também indo para um lado de política exterior, a gente está vendo uma discussão a respeito do PIX agora. Que o Donald Trump questiona os métodos utilizados pelo PIX, e aí está tendo uma briga política em cima disso. E, claro, isso pode ir para a Câmara dos Deputados, toda essa discussão a respeito do PIX, que veio de uma forma de transferência bancária que não tivesse juros, até para facilitar as transações bancárias aqui no país, uma criação brasileira. Uma criação fabulosa. Uma criação fabulosa. Como você vê toda essa história e também toda essa briga de política exterior com política nacional a respeito do PIX? Deixa eu falar uma coisa para você. Política internacional faz parte de todo e qualquer país no mundo, principalmente os países democráticos. Mas eu acho que a gente gasta muita energia dando trela, desculpe o termo, dando trela para o presidente americano. O PIX é uma construção, é um projeto brasileiro que deu certo, está na vida de todo e qualquer brasileiro. Hoje, a pessoa que vende picolé na praia, ela consegue receber o valor do seu picolé, o lojista, e ninguém está pagando aquelas... Te digo mais, até quem vende coisas no semáforo, vendem no PIX. As pessoas hoje não estão mais sujeitas àquela extorsão tarifária que os bancos impunham, não é verdade? Nós temos que elogiar, como eu falei, nós temos que elogiar e valorizar aquilo que funciona. E o PIX funciona, é nosso. É isso que eu falo, o tempo que se gasta e a energia que se gasta brigando para fora, dando trela. E aí nós temos que ser claro, a soberania nacional é do brasileiro. O americano decide lá na América, ele não decide aqui no Brasil. E isso é um absurdo, porque assim, nós temos que nos preocupar com tantos outros problemas tão graves que acontecem aqui no nosso dia a dia, que não tem por que o Congresso, porque os deputados, senadores, ou o próprio presidente da República, os ministros,
ficarem perdendo tempo, né, com discussão alheia, que não vai mudar em nada o nosso dia a dia, né? E aí, de novo, a gente acaba voltando à questão da polarização, né? As pessoas ficam fomentando essa discussão, só que, gente, continua faltando médico na UPA, continua faltando remédio, às vezes, no hospital, continua faltando escola, não tem vaga na creche, o asfalto está com buraco, a pessoa não tem onde morar, né? O poder de compra. Então, gente, vamos nos preocupar com os nossos problemas, com as nossas coisas. O Pix é um problema? Não, Pix é solução. Já está funcionando e vamos funcionar. Agora, porque o presidente americano falou, porque não sei. Por mim, ele falar e não falar não vai mudar nada. Vamos cuidar da nossa vida e vamos tocar o nosso dia a dia, que é o mais importante. Agora, que o Pix é brasileiro, o Pix é nosso e foi uma grande conquista da população brasileira, ninguém discute. Mas pode ter alguma interferência, Mitsunaga, de toda essa discussão do Trump a respeito dessa questão dessa criação do Pix aqui em cima do Brasil? Se o governo brasileiro permitir, eu vou usar uma palavra talvez não muito educada, é uma fraqueza do governo brasileiro. Não pode. Não vejo como um país estrangeiro interferir nesta questão nossa, uma política pública, do Banco Central, que foi uma criação, como você disse, nossa. Não vejo como, e não há nem legalidade para isso. Se isso acontecer, que seria um grande absurdo, seria uma fraqueza do nosso governo permitir que isso aconteça. E pior ainda, se tiver agentes brasileiros envolvidos nisso, provocando essa situação, é o tipo de política que tem que ser extirpada do Brasil. É isso, né? Então, eu acho que seria um grande absurdo a gente ter que enfrentar uma situação como essa. Eu mostraria uma fraqueza da política nacional e, principalmente, uma incompetência absurda e também, para não deixar de lado, como eu disse, se tiverem pessoas provocando essa situação, esse tipo de movimento tem que ser extirpado da política brasileira, porque são essas pessoas que nós não queremos mais aqui. A gente ainda tem 7 minutos de programa, enquanto isso vamos tentar buscar mais alguns assuntos para a gente debater aqui. Vamos lá. Um desses assuntos que também está sendo muito debatido no Congresso é a regulação das bets, das apostas online. A gente percebe, inclusive, um crescimento muito grande de pessoas que acabam fazendo essas apostas online, jogando em plataformas, e com isso vem afetando até mesmo a saúde mental. Como você vê essa questão de regulação das bets e de que forma isso poderia ser feito, como que a gente poderia agir até para evitar todas essas perdas que estão tendo na população? Grazi, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu sou totalmente contra as bets. Totalmente. Para mim, em nenhum momento isso deveria ter sido autorizado ou legalizado. É um grande absurdo isso. Nós estamos vendo pessoas doentes, famílias sendo totalmente arrasadas. Eu tenho visto histórias de pessoas que estão cometendo suicídio. E não é que eu ouvi história lá de São Paulo, lá de Brasília, não. Eu estou ouvindo histórias aqui de Limeira, histórias aqui de Engenheiro Coelho, onde, por exemplo, uma moça recentemente tomou chumbinho porque ela estava devendo R$400 mil. R$400 mil para um agiota que ela pegou para jogar no jogo do Tigrinho. Então, assim, isso virou um problema de saúde pública, virou um problema de segurança nacional. Na minha modesta opinião, se eu fosse hoje um deputado, se eu fosse um senador, se eu fosse o presidente da República, eu acabaria com isso no país. Acabaria. Porque não dá. É humanamente impossível. Eu sou totalmente contra a regularização. Eu sou totalmente contra essa legislação que permitiu, porque isso é uma afronta. Veja, não só os problemas pessoais, jurídicos, acabou tudo. Gente, acabou a graça do futebol. Acabou a graça do basquete, porque tudo virou motivo de aposta. Que é isso? E outra, o nosso país está provado. A população brasileira não tem estrutura psicológica, psíquica, para poder... E não tem estrutura psicológica, psíquica e financeira
para aguentar uma situação como essa. Tem gente que está se endividando, tem gente que está pegando, às vezes, recurso do Bolsa Família, em vez de comprar o leite, o pão, a carne, e está apostando na ilusão de que vai ganhar. Pelo amor de Deus, as famílias... Veja, problema, voltando à questão da economia. Isso também é um dos grandes problemas da economia, porque tirou o poder de compra. Os comércios estão sofrendo por vários motivos, inflação, juros altos e tal, mas a população perdeu o poder de compra, porque ela já não tem mais o dinheiro para ir na venda, comprar o leite, comprar o arroz, para ir na farmácia, porque ela gastou na Bet. Ela gastou jogando no joguinho. Gente, que loucura! Beira uma insanidade isso. Eu sei que é espinhoso, e no meu caso eu posso estar falando, e muita gente falando, que absurdo. Mas é uma realidade. Qualquer pessoa em sã consciência hoje vai olhar e falar que realmente as bets são um dos grandes males recentes da nossa política brasileira, que permitiu e virou o que virou. Então, hoje, se eu pudesse, se eu tivesse a varinha de condão, eu exterminaria as bets no Brasil para poder recuperar a saúde mental da população e devolver a dignidade, a administração financeira das pessoas. E você vai ver que isso melhoraria significativamente toda a economia do próprio país. Porque, gente, se você pegar a sua família e olhar, é difícil uma família que não tenha não tenha dois, não tenha três, que estão viciados. A palavra é essa, é viciado. Eu não sou técnico, não sou estudioso, mas dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, são viciados em jogos que estão acabando com as suas vidas nessas plataformas, assim como é um viciado de bebida, assim como é um viciado de drogas, né? Não é verdade? Então isso é um grande mal que, na minha modesta opinião, tinha que acabar. É isso, a gente está chegando aqui, faltam 2 minutos para a gente encerrar o nosso programa. Para a gente finalizar, como é que vão ser agora esses períodos? Você oficializa já a sua candidatura nesse mês? A gente agora, nesse final, até o final do mês de julho agora, devem ocorrer as convenções, onde formalizam-se as candidaturas, né? Eu vou passar pela convenção do PSDB, onde a gente deixa a condição de pré-candidato e passamos a ser candidato, e a partir do dia 15 de agosto começam oficialmente as campanhas nesse momento para deputado federal, estadual, senado, governo e presidência da República, e aí serão 45 dias muito intensos, onde toda a população de Limeira vai ver o Mitsunaga para a rua, vai ver o Mitsunaga falando, eu vou rodar um pouco a região, né? Então, assim, é importante que as pessoas estejam atentas aos projetos, aos nomes que estão sendo postos e principalmente aos projetos que vão trazer uma proposta realmente de mudança de vida, de estrutura e que realmente signifiquem a diferença para a população aqui de Limeira. Então, a partir de agora vai ser uma correria intensa. Se você for eleito deputado, vai voltar a ser candidato a prefeito daqui 2 anos? Não. Se a cidade de Limeira me der essa oportunidade e eu me tornar um eventual deputado federal, eu vou cumprir o mandato pelo qual eu fui eleito, né? Hipoteticamente posso ser eleito, mas eu não voltaria para uma disputa local. Isso não. Perfeito. Obrigada, Mitsunaga, mais uma vez. Eu que agradeço, Grazi, pela oportunidade, de abrir o microfone, da gente poder falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. E quero aqui deixar o meu recado à população, principalmente aqui de Limeira e da região, que em 2026 você possa realmente olhar os projetos, entender as necessidades. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e principalmente dessa polarização. Vamos olhar para a cidade, vamos olhar para as nossas vidas. Pense mais nas pessoas, cuide bem das pessoas. As pessoas importam e a gente tem que ter isso. Muito obrigado pela oportunidade. Espero, numa próxima oportunidade, estar aqui de novo para a gente poder falar um pouquinho mais, quem sabe, desses assuntos e de outros tantos. Com certeza. E se for eleito, faz o favor voltar para o Rodatalks. Com certeza. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Você ficou com a gente até o final. Meu muito obrigada. Na semana que vem a gente volta. Até lá.